Esse é o Ancapso e nós vamos falar da politização do Carnaval de São Paulo com bolos, hein? Isso daí, na minha época, era propaganda eleitoral antecipada e chegava a impedir a candidatura da pessoa, né? Mas vocês sabem que agora nós estamos na democracia, é a democracia da balada, né? Aquele negócio todo que agora, se é para a esquerda, não tem problema nenhum, o Boulos vai concorrer mole, né? Enfim, um monte de blocos de rua lá em São Paulo está fazendo propaganda aberta para o Boulos. Vamos ver isso aqui? Essa notícia foi sugerida por O Jovem Tem Que Acabar, O Sonho do Peter é Ser Bailarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, né? Os blocos lá de São Paulo decidiram politizar o carnaval e estão fazendo uma campanha nem tão velada assim ao Boulos. Então, uma campanha bem explícita, na verdade, ao Boulos lá em São Paulo, né? Então, tem vários blocos lá, pelo menos 3 blocos distribuíram brindes com apoio ao candidato. Olha só, eu e o TSE devia dar uma olhada nisso daqui, porque, né, de novo, o que eu estou dizendo, antes da época da democracia na balada, né, quando era democracia de verdade aqui no Brasil, esse tipo de coisa tinha punição, porque é propaganda antecipada, né? Enfim, os leques coloridos com a mensagem "fica, vai ter bolo". E é lógico que isso é uma brincadeira com o nome do Boulos e coisa e tal, mas está mais do que evidente a propaganda para o Boulos aqui, né? E isso daí não acho que vai fazer grandes diferenças, como eu falo para você. Por que o Boulos está fazendo isso nesses blocos? É porque o pessoal da esquerda mesmo, pessoal que já vota nele de qualquer forma, então não vai ter muita diferença isso daí. É o que eu falo para vocês. Houve uma época que a informação era tão restrita no Brasil, tinham tão poucas fontes de informação no Brasil, que você fazer uma propaganda dessa fazia diferença, né? Porque, pô, o cara não tinha nenhuma informação. Aí viu um lequezinho do Boulos, olha que legal, o Boulos e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó. Unidos pelo povo, o nosso bloco defende o socialismo e liberdade a muitos carnavais, né? Uma ilustração dizendo, o pessoal, né? Socialismo e liberdade, né? Como se isso fosse possível, né? Socialismo é a antítese da liberdade, né? É impossível você ter socialismo com liberdade, mas o pessoal diz exatamente isso na sigla. De qualquer forma, é o que eu falo. Hoje em dia você tem informações de tantas fontes que você acaba formando a sua própria opinião com base nas suas convicções. Isso daí não faz tanta diferença mais, esse negócio de propaganda de candidato político, né? E aí, o Boulos continua fazendo isso daí, mas é chover no molhado. Ele sabe que tem apoio ali naqueles blocos, só que isso não deve mudar o resultado da eleição, e mais do que isso, não atinge ninguém fora da bolha dele. Se não atinge ninguém fora da bolha, faz muito pouca diferença no final, né? Enfim, tá aqui, ó. Ricardo Nunes, candidato à reeleição, foi vaiado pelo público no Sambódromo. Tô falando, é o pessoal da esquerda. Cara, nunca foi tão claro a distinção entre formiga e cigarra no mundo, né? É o que eu tô falando para você. A gente está vivendo o mundo da polarização entre as formigas e as cigarras. É o pessoal que trabalha de verdade, que gera valor, que está focado aí em produzir, em ser útil para a sociedade, coisa e tal. E as cigarras, que é a galera que faz cultura. Não, vamos fazer cultura, carnaval, e não sei o que lá, festa, né? E sei lá o que, coisa e tal. Do outro lado, né? O Lula é esse pessoal que gosta de fazer festa, coisa e tal. E vocês sabem do conto da cigarra e da formiga, né? No final, a cigarra morre de frio porque a formiga se recusa a ajudar ela quando as vacas ficam magras, né? E esse é que é o problema. Do jeito que o Lula está gastando dinheiro à vontade do governo federal, daqui a pouquinho começa a vir a época das vacas magras aqui no Brasil, e esse pessoal cigarra aí vai ter dificuldade com isso, né? Enfim, é isso daí. O Boulos fez propaganda eleitoral antecipada aqui, na minha visão, claramente. O STF vai olhar isso daqui, vai condenar ele a alguma coisa? Não, infelizmente não. Vão dizer que foi um apoio velado, um apoio discreto e coisa e tal, e no final das contas vai ficar por isso mesmo. Felizmente o Boulos faz todo esse esforço de marketing hoje, mas nenhum esforço de marketing é tão eficiente quanto o esforço dele de se associar à invasão de propriedade privada, né? E isso garante que ele vai ter muito pouco voto no final das contas. Pode ser que ele ganhe a eleição? Olha só, poder até pode, porque vocês sabem, São Paulo já elegeu o Haddad uma época, né? Então sei lá o que esse pessoal maluco vai fazer. Mas, no final das contas, eu acho pouco provável. A tendência lá de São Paulo é a mesma tendência aqui do Rio. O candidato de esquerda tem muita força aqui no Rio. Aqui no Rio sempre tem alguém de esquerda lá nos topos da pesquisa e coisa e tal. Mas quando chega no segundo turno, entre X e esquerda, acaba indo para X.
porque ninguém quer a esquerda aqui, né? O Freixo tentou várias eleições ser prefeito do Rio, governador do Rio, nunca conseguiu, porque chegava nessa exata mesma situação, né? O Eduardo Paes é o atual prefeito justamente porque ele, até pouco tempo atrás, ele meio que escondia essa origem esquerdista dele. Ele se vendia como um candidato fazedor, ele gosta de fazer obra. É lógico que gosta de fazer obra. Esquerdista adora fazer obra, é roubalheira em todas elas. 20% em cada uma, 30%, sei lá quanto é que estão cobrando hoje em dia de propina. Todas essas obras têm propina por trás. É lógico que o esquerdista gosta de fazer obra. Para isso. A obra mesmo fica uma bosta. Olha o terminal Gentileza que estão fazendo aqui no Rio. Uma bomba. A pessoa que vem do subúrbio não vai ter mais ônibus para chegar no centro da cidade. Vai ter que descer na região da rodoviária, pegar um outro trem, ou outro ônibus para chegar no centro do Rio. Tá todo mundo puto com isso. A obra tá bonitona, um terminal enorme, cheio de coisa e tal, né? E deve ter rolado um monte de coisa ali, né? E no final das contas só prejudicou todo mundo, não ajudou ninguém no final das contas. Enfim, aqui o Paes ganhou por conta disso. Ele sempre se manteve ao largo dessa história de esquerda-direita, mas agora ficou claro para todo mundo que ele é de esquerda mesmo. Apoiou o Lula, está sendo apoiado pelo Lula. A vice dele vai ser a Marielle Franco, a Aniele Franco, né, irmã da Marielle Franco. Então, ou seja, o Eduardo Paes abraçou a esquerda e por isso que eu acho que vai perder a próxima eleição. Ele está na frente aqui no Rio, tá bem na frente, tal como o Boulos lá em São Paulo. Mas, de novo, quem for para o segundo turno ganha. Aqui no Rio e lá também. Aí teve uma outra coisa que o pessoal fez aqui, que ele gravou um videozinho esfregando uma lâmpada e pedindo 3 pedidos e coisa e tal, né? Bolsonaro preso, Lula reeleito e Prefeitura de São Paulo. Só foi sincero no último pedido dele, porque os outros dois não têm a ver com invasão de propriedade, né? Ele está querendo invadir a propriedade da Prefeitura de São Paulo, ele quer, isso a gente sabe. Né? Invadir propriedade é com ele mesmo. As outras coisas que não tem a ver com invasão de propriedade não é o Boulos falando isso daqui, ele estava falando só da boca para fora. O que ele queria mesmo é aquele prédio ali, aquele outro prédio ali, e a Prefeitura de São Paulo. Aí eu concordo que é o Boulos de verdade com os desejos dele lá em São Paulo. Né? Enfim, é isso daí. Se fosse da direita, já estava inelegível, já estava pagando multa, ele inelegível por 18 anos, cadeia por não sei quanto tempo, não sei o que lá. Ah, não, mas é o Boulos, é da democracia, é democracia na balada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.